Olha só, fé e revolução, cristianismo e marxismo. Por décadas, a teologia da libertação tentou unir esses dois mundos. E, claro, isso criou uma das alianças intelectuais assim mais polêmicas do século XX. A grande questão é, como é que essa conexão que para muita gente parece impossível realmente funciona na prática? Pois é, essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Como é que pode uma teologia que é baseada na fé usar uma estrutura de pensamento que quase todo mundo vê como materialista, como ateia? Vamos mergulhar nas respostas que os próprios teólogos deram para isso. Bom, para começar, a gente precisa entender de onde vem a principal crítica, né? Figuras de peso, como o cardeal Ratzinger, por exemplo, tinham um receio muito claro. O medo era que a teologia da libertação estivesse, digamos, abraçando o marxismo sem nenhum filtro, quase como se fosse a única verdade científica para entender o mundo. E aí, claro, a fé acabaria ficando em segundo plano. Então, o nosso caminho para entender essa relação vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai fundo na controvérsia central. Depois, vamos ver a resposta dos teólogos. Essa ideia de usar o marxismo como uma ferramenta e não como uma ideologia. A gente vai descobrir qual Marx eles realmente usaram, como a fé continuou sendo o ponto de partida de tudo e como o conceito de povo se tornou o grande protagonista da história. E por fim, a gente se pergunta: e aí, qual o futuro dessa teologia hoje em dia? Ok, vamos detalhar essa acusação. A ideia principal era que a teologia da libertação estava fazendo uma mistura perigosa, sabe? Uma fusão entre a fé cristã e uma ideologia vista como materialista, que defende o ateísmo e a luta de classes, violenta ainda por cima, como motor da história. Todo esse medo ele parte de uma suposição, né? A de que o marxismo é uma coisa só, um pacote fechado, um dogma que não muda. Mas a pergunta é, será que os teólogos da libertação enxergavam as coisas desse jeito mesmo? É aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque a gente entra na resposta dos próprios teólogos, e um nome central aqui é o do filósofo Henrique Dussel. Eles fizeram uma distinção que é crucial e que muda completamente o jogo. A defesa deles era: a gente não está adotando uma ideologia, a gente está usando uma ferramenta de análise. Então, o ponto central da defesa é esse. De um lado, existe o que eles chamam de marxismo dogmático, aquele ligado ao stalinismo, que funciona quase como uma religião secular, fechada. Do outro lado, uma coisa completamente diferente, usar as ciências sociais e aí sim algumas categorias da análise marxista simplesmente como um instrumento, uma caixa de ferramentas para entender a realidade. E a analogia que Dussel usa para explicar isso é genial. Pensa só, lá no século XIII, Tomás de Aquino usou a lógica de Aristóteles, um filósofo pagão, para construir a teologia cristã. E ele não virou pagão por causa disso. O argumento é o mesmo aqui. Usar uma análise social para entender por que existe pobreza não significa jogar a fé pela janela. Certo, mas isso fica ainda mais específico, porque a gente precisa perguntar qual marxismo é esse. A verdade é que os teólogos da libertação foram bem seletivos com o que eles usaram. Eles passaram longe do marxismo dogmático, aquele focado só na economia. A inspiração veio de outro lugar, veio do chamado Jovem Marx, que estava muito mais preocupado com questões de alienação, de ética. Eles foram buscar pensadores como Gramsci, que falava de cultura, Ernst Bloch, que falava de esperança, e adaptaram tudo isso para a realidade da América Latina, pensando na criação de um homem novo, um ser humano guiado por valores éticos. E a ferramenta econômica que eles usaram para dar corpo a essa análise foi a teologia da dependência. Basicamente, ela dava uma explicação bem concreta, bem estrutural para a pobreza na América Latina. Não era azar, não era acaso, era o resultado de um sistema global que drena a riqueza da periferia para o centro. E é por isso que eles começaram a chamar a pobreza de pecado estrutural. Não é um pecado individual, é o próprio sistema que é pecaminoso. E agora a gente chega no ponto que é talvez o mais importante de todos, o fundamento de todo o método teológico deles. É isso aqui que separa a teologia da libertação de qualquer sistema que seja só secular. O ponto de partida não é um livro de economia, não é Marx. O ponto de partida é este, a ordem bíblica de ouvir o clamor, o grito de quem sofre. A fé e a realidade dura do sofrimento vem primeiro. Todo o resto vem depois. Dá para ver claramente o método aqui, né? A análise social entra no meio. É um passo super importante, uma mediação para entender o porquê do sofrimento. Mas percebe como ela está sempre abraçada, antes e depois, pela fé? O início é o compromisso com os oprimidos e o fim é julgar tudo à luz do Evangelho.
É exatamente isso que o Dussel chama de ruptura epistemológica. É um nome complicado para uma ideia poderosa, uma nova forma de conhecer. Uma forma que não começa com teorias abstratas na cabeça, mas com a experiência real, com a vida. O ponto de partida é a praxis, ou seja, a ação prática, o compromisso real com os pobres. A ação vem antes da teoria, ela que informa a teoria. Ok, mas essa abordagem também mexe com outra questão central do marxismo clássico. Afinal, quem é que faz a história mudar? Quem é o agente da transformação? E essa foi uma adaptação, assim, fundamental para a realidade da América Latina. Porque, vamos ser sinceros, o proletariado industrial, aquele das fábricas, era uma minoria por aqui. Quem sofria a opressão de verdade era o povo, em toda a sua diversidade. Os camponeses, as comunidades indígenas, a galera marginalizada nas cidades. A teoria tinha que fazer sentido para essa realidade, né? E essa ideia não ficou só na teoria, não. Ela foi para a prática. Um exemplo claro foi a Revolução na Nicarágua. Lá, o teólogo Júlio Girardi viu de perto como esse conceito de povo se tornou a cola, o eixo que juntou comunidades cristãs e movimentos revolucionários, todo mundo no mesmo barco, no mesmo projeto de libertação. Tudo isso nos leva, então, para uma pergunta final. Uma pergunta bem crítica, ainda mais depois de tudo que aconteceu no mundo no final do século XX. Com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, esse é, talvez, o maior desafio que qualquer movimento associado ao marxismo enfrentou. A pergunta é direta. Se o socialismo real desmoronou, a teologia da libertação, que usou parte dessa análise, também perdeu a relevância? Perdeu sentido? A resposta dos teólogos é um sonoro não. E o argumento é crucial. A teologia nunca foi dependente de um sistema político. O colapso de um modelo lá do outro lado do mundo não anula um compromisso teológico que, na sua raiz, nunca esteve amarrado a ele. A fonte, a inspiração principal, sempre foi o Evangelho e seu chamado por justiça, não um modelo político específico. E, no fim das contas, a questão não é se uma ferramenta do passado ainda é válida. A questão é sobre a realidade que fez essa ferramenta ser necessária. Essa realidade mudou? Enquanto existe opressão, enquanto existe pobreza, a tarefa dessa teologia, que é basicamente tentar entender e superar esse sofrimento, continua mais viva do que nunca. A grande pergunta que fica para hoje é: que ferramentas, então, devem ser usadas agora para continuar ouvindo e expressando esse mesmo clamor?